dirigentes partidários, certo? E que discordavam da linha do partido. E que saíram, romperam com o PC. E o Marighella, então, escreve essa carta, né, tecendo uma série de arrazoados políticos, dizendo que o partido não tinha uma conduta marxista-leninista, não discutia, certo? Era muito centralizado, burocratizado, tinha uma postura de submissão à bendita burguesia nacional, achando que a burguesia nacional pudesse protagonizar a Revolução Brasileira, certo? Uma série de divergências que ele coloca. Essa carta é um documento importantíssimo que o Marighella faz, né, de rompimento. E a partir daí, ele então organiza a ALN, Aliança Libertadora Nacional, que é um grupo, certo? Que era para desencadear a guerrilha rural, coluna guerrilheira no Brasil. Em busca da reforma agrária. Não só da reforma agrária, né? Era uma organização que propugnava a revolução agrária e anti-imperialista, certo? Na época. E mais, tendo uma coluna guerrilheira como um centro, certo, estratégico da luta revolucionária no Brasil. E eu começo a organizar então a ALN, né? De início, organiza-se grupos táticos armados, chamados GTE, nas cidades, para levantar o apoio logístico à implantação da guerrilha rural, certo? Porque tinha toda uma preparação, você tinha que escolher a área, tinha que pôr gente, certo, para fazer um trabalho de penetração naquela área, conseguir adeptos, né? E tinha toda uma necessidade de levantar uma estrutura, certo? Logística, de recurso, de arma, de tudo, para poder desencadear a guerrilha rural, certo? Bom, aí se inicia todo esse processo. E tinha efetividade, assim, na hora que ia conversar com o trabalhador do campo, ó, a gente precisa de promover essa luta, a gente precisa que vocês engajem com a gente contra o imperialismo americano, a favor da reforma agrária. Tinha adesão? Tinha pessoas que faziam esse trabalho no campo, né? Eu não cheguei a ir para o campo, eu fiquei na cidade, em torno dessa organização para levantar os recursos na cidade, né? Assim, na cidade era feito, vamos pensar, porque o Cabeleira perguntou, lá no campo tinha alguém que conversava com o trabalhador, ó, essa é a nossa intenção, não é? Claro. Na cidade isso acontecia muitas vezes por forma de panfletagem, não era? A galera já levava uns panfletinhos, a gente vai agir nessa região aqui, trabalhava meio de formiguinha, não era? Também, mas o fundamental era levantar recursos. Sim. Certo? Levantar condições materiais para que a guerrilha pudesse ser implementada na zona rural. E é nessa época que acontece os sequestros dos embaixadores? Nessa época, né? Mas os embaixadores foi depois. Primeiro tentou tipo um assalto ao banco ou não? Teve os assaltos ao banco? Tinha ações de banco para levantar recursos, certo? O que era a ação de banco? O que era a ação de banco? A ação, levantar recursos no banco, né? Fazer ação funcionária no banco. Entendi. Entendeu? Eu lembro de uma história aqui de um cara que tinha várias obras de arte, sabe? E aí uma pessoa que era acho que do MR8, ela vai e chama, fala, ó, ela também, e todo mundo muito jovem, sabe?
21, 22 anos, ela liga e fala, ó, sou uma jornalista, eu quero fazer uma matéria com você pra ver você falando suas obras de arte e tal. E aí o cara, né, quero mostrar tudo, aceita, né, vai e lá eles pegam um cofre do cara, tudo pra levantar os recursos pra Revolução Armada acontecer contra a ditadura, né. Mas teve também, eu acho que consequência disso daí foi a ditadura montar o AI-5, não foi? Não. Tô acelerando demais. Tá pulando as melhores partes aí. Na verdade é o seguinte, você radicaliza a sua luta, certo? A partir do momento em que há a instauração do AI-5, certo? 68, final de 68, né? O AI-5 é decretado. Então há um fechamento maior. Quer dizer, o que acontece dentro do regime militar? A ala mais dura do regime militar, né? Ela assume o controle do regime, já com a morte do Costa e Silva, né? Há um derrame no Costa e Silva, então a ala mais dura assume, né? Porque morreu o Costa e Silva, quem que era o vice? Pedaleixo, civil. Vai deixar o vice tomar posse? Não deixaram. Assumiu uma junta militar, né? Entendeu? Então não deixaram o civil tomar posse, o Pedaleixo. Então instaura-se a manifestação dentro do Congresso, o Márcio Moreira Alves faz um discurso, certo? Agredindo os militares, eles se justificam, certo? O AI-5 em torno disso, né? Mas o regime endurece, já, diante do processo de radicalização também da esquerda. E quanto mais endurece, mais a esquerda radicaliza. Entendeu? Há um fechamento brutal do regime, né? As liberdades, certo, são restringidas de tal ordem que você não tem alternativa a não ser ir para a luta armada. Certo? Então as questões foram colocadas dessa forma. O que era a ação, assim, o que o Estado, vamos falar o que estava na organização do Estado, da União, tinha como resposta? Porque a ANL era um grupo de enfrentamento muito forte, muito ativo e extremamente reativo, né? Prova é a esticação de corda que teve no final. As ações de banco que teve, isso de forma geral causa um pânico para a sociedade comum. Quem não está dentro do enfrentamento não participa disso com o entendimento que a galera que estava lá tinha. Né? Quem estava no enfrentamento estava entendendo o porquê e o sentido disso. Todo o resto da população não está entendendo. Ela só está sofrendo, né, talvez um terror, um medo, uma insegurança. O que o Estado pode fazer numa hora dessa? Porque o Estado fatalmente vai ter que agir. Até para responder uma necessidade da população. O Estado agia exatamente o contrário. Ele fechava cada vez mais, a repressão era mais dura, certo? Havia até ordem, certo? Aí vários documentos, depois a gente teve acesso, de mortes seletivas. Seletivas. Aqui, diferentemente de outros lugares, do Uruguai, da própria Argentina, onde houve um volume de mortes bastante acentuado, aqui, segundo alguns, mataram muito poucos, mataram só uns 400. Nossa, tudo bem, mas aqui aconteceu o seguinte, houve uma seletividade. Pensaram lideranças, certo? Que iam morrer, certo? Eram os mais influentes, eram os mais que influentes. tinham a maior voz. Nós tínhamos uma elite de militantes, né? Que os próprios cubanos que treinavam, certo? Várias
dirigentes da América Latina eram unânimes em afirmar um grupo, certo, de brasileiros, de militantes, eram os mais bem preparados intelectualmente que existia e que foram treinados pelos cubanos. Então, é uma elite realmente intelectual e de preparo muito, muito grande. Então, seletivamente, foram mortos. Professor, o senhor concorda que essa intelectualidade ela foi deixada de lado para ser substituída pela revolta armada? Assim, muitos criticam, pô, foi cedo para fazer revolta armada, a gente tinha que aproveitar essas lideranças que tinham um poder de comunicação maior. O senhor concorda com essa crítica? Não. Na verdade, essa elite de militantes intelectualmente bem formadas, né, elas foram canalizadas, foram conduzidas pelo processo revolucionário, certo? Porque o que eu estava dizendo, na medida que houve a radicalização do regime militar, foram deixando poucas alternativas. Não tinha opção mais. De opção para você desencadear uma luta contra a ditadura. Certo? Tanto que no fim, eles falam que muitos ficaram pelos companheiros, né? Meio que para honrar os que foram ali, as vidas perdidas, né? Essa é uma questão interessante. Esse livro que eu estou escrevendo, eu abordo muito essa questão. É o seguinte. Fala pro pessoal aí qual que é o nome do livro. Não, pode falar, às trevas. Né? Viagem às Trevas. Viagem nas Trevas. É o próximo livro do professor Fernando aí, gente. Então, eu discuto muito essa questão. Eu faço um diálogo muito interessante entre dois grandes personagens que tiveram muita influência na esquerda brasileira. Um é o Caio Prado Júnior, intelectual, marxista, que era do Partido Comunista na época. O outro era Regis Debray, intelectual francês, né, que foi para Cuba e fez uma espécie de vulgarização da Revolução Cubana, certo? Ele tentou extrapolar os caminhos, certo, da Revolução Cubana para os países da América Latina, acreditando que os países da América Latina estavam prontos, maduros para a Revolução, certo? Em torno da guerrilha rural, certo? Bom, o que é esse diálogo? O diálogo é uma discussão teórica muito interessante, porque o Caio Prado faz uma leitura totalmente diferente do que fez Regis Debray. Ele analisa, certo, as condições da Revolução Cubana, certo, de uma forma marxista, ou seja, ele vê que naquele momento existiam as condições objetivas e subjetivas para que a Revolução Cubana pudesse ser desencadeada, certo? Então, a crise, a ditadura, as condições sociais, as condições políticas estavam totalmente maduras para que o Fidel pudesse, certo, desencadear a guerrilha rural e, a partir daí, implementar a revolução. As condições estavam maduras. Aqui no Brasil, quando se inicia, certo, toda a estrutura para você implantar a guerrilha rural, as condições eram outras. O Brasil, diferentemente do que imaginava, certo, o Regis Debray, não estava maduro para a revolução, certo, a armada. E aí entra o Caio Prado, dizendo por quê. Certo? Por quê? Por quê? Porque
Ele lança um livro em 66 chamado A Revolução Brasileira. Esse livro teve um impacto na esquerda muito grande, porque ele demole 2 pilares, certo? No qual se baseava e fundamentava, certo? Toda uma estratégia da revolução naquela época. Quais são esses 2 pilares? Era comum e tinha uma grande penetração, uma tese de que existia feudalismo no Brasil, certo? E a existência do feudalismo no Brasil tinha consequências políticas profundas, porque se a existência do feudalismo, certo, no Brasil, isso implicava em que existia o camponês no Brasil, tal qual existia o camponês lá no feudalismo europeu, certo? Que era o servo que reivindicava, certo, o rompimento das suas relações de trabalho, certo, de servidão, né? E reivindicava fundamentalmente a reforma agrária, a terra, certo? Aqui no Brasil, a existência do feudalismo tinha essa implicância, certo? O camponês que também lutava, certo, pela reforma agrária, né? Igual lá. E o Caio Prado disse que não. Aqui no Brasil não existia feudalismo. A unidade produtiva açucareira, quando foi implantada, era eminentemente capitalista. E o modo de produção não era feudalista, era escravagista. Diferente, certo? Totalmente. Totalmente diferente, entendeu? E essa divergência que atrapalha totalmente. Essa divergência é fundamental, porque a coluna guerrilheira, a guerrilha urbana, se fundamenta e se repousa no elemento estratégico revolucionário que é o camponês. E que tinha como proposta revolucionária a terra, certo? E trata ele como servo, sendo que as condições seriam outras para... Aqui, segundo o Caio Prado, a não existência do camponês, ou existia de uma forma residual, o que predominava no campo, escravo, não era o camponês, era o trabalho assalariado, certo? É o trabalho assalariado. Não só predomina na sua grande quantidade, na sua grande maioria, mas nos centros mais dinâmicos do capitalismo no campo, o que predomina é o trabalho assalariado, não é o camponês. Então, o elemento estratégico revolucionário do camponês não existia como tal, certo? Tá entendendo? Então a guerrilha rural, que se sustentava fundamentalmente nessa coluna guerrilheira do camponês, né, era um equívoco do ponto de vista da sua base social. Porque o camponês não é revolucionário, certo? A sua existência aqui era residual. Para ter ideia é o seguinte, eu vou explicar melhor. No modo feudal, as relações de produção eram o servo. Então, aquilo é um entrave, constitui entrave essas relações para a penetração do capitalismo, porque era servo, certo? Ele não era proprietário. Então, o capitalismo e a reforma agrária penetrou no mundo feudal, e quando isso ocorreu, ela impulsionou o desenvolvimento capitalista no campo, certo? Porque transformou o servo em proprietário, certo? De terra, e quanto proprietário, capitalista,
Certo? E com isso você democratizou a propriedade no campo, certo? De uma forma substancial, ampliando o mercado interno, aumentando, certo, a produção de uma forma extraordinária, ou seja, o capitalismo penetrou no campo. Quando se arrebenta as relações de produções servis, né, no campo, e transforma o servo em proprietário, o capitalismo deslancha no campo, certo? Então a revolução agrária, naquele modo de produção, vem como um baita de um progresso, certo? Certo? Uma revolução econômica que se produz no campo. Aqui no Brasil, isso não ocorreu, porque não existia o camponês, certo? O que predomina é o trabalho assalariado. E o trabalho assalariado não tem como reivindicação a terra. Ele tem como reivindicação aumento de salário. A reivindicação é outra. Entendeu? Então está na base, no meu entender, do fracasso, certo, da coluna guerrilheira no Brasil. Pô, foi um erro de análise, então. Um erro estratégico. Um erro estratégico. Algumas pessoas e alguns dirigentes, né, quando foram questionados sobre qual a autocrítica que ele faz sobre essa questão, muitos deles dizem o seguinte: o erro é que o tático se transformou em estratégico. O que quer dizer isso, com isso? Que a guerrilha urbana ficou confinada na cidade, certo? Ela, a sua dinâmica, a sua lógica, para levantar recursos, levantar estrutura logística, para poder implantar a guerrilha rural, ela não conseguiu, certo? Se expandir, se desenvolver de uma forma a criar essa estrutura. Então ela ficou girando em torno de si próprio. E será que não era porque não saiu da cidade? Pouco recurso? Tinha pouco recurso e fazia ações para levantar mais, e esses recursos eram consumidos na sua própria lógica de sobrevivência dentro da cidade, tá entendendo? Existia uma lógica interna nisso aí, certo? E isso aí criou a sua própria dinâmica interna, certo? E aquilo virou girando em torno de si e não conseguiu sair. E será que não teve uma adesão muito pequena? Porque eram poucas pessoas no grupo, né? Era mais acho que mais forte era na Guanabara ali, né? Não, São Paulo. São Paulo era mais forte que lá? São Paulo, é. Mas mesmo assim não tinha tantas, né? Não sei se é a quantidade. Então, porque eu ia falar isso. Quando Fidel volta lá com Che para começar a Revolução, tinha 70 e poucas pessoas. É diferente, né? Eu acho que é diferente. Mas você entende? Não é a quantidade só que é o número. Não era só questão da quantidade, exatamente. Questão estratégica. É por isso que eu estou falando. Algumas pessoas diziam que o erro tático se transformou em estratégico. Não é só isso. Ou seja, quis dizer o seguinte, que a guerrilha não conseguiu sair da cidade e não foi para o campo. O tático não se transformou, o tático se transformou em estratégico, o erro. Mas não foi só isso. O erro é estratégico, não foi só tático. Tá, entendeu? Por que isso? Porque a base social de sustentação da guerrilha